Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à oitava lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta aula continuaremos sobre a medição de energia elétrica para fins de créditos de ICMS. Nessa aula vamos apresentar as diretrizes para o cálculo dos índices de consumo de energia elétrica sobre o processo produtivo. Então, os objetivos dessa lição foram apresentados na primeira parte dessa lição, que é compreender quais são os encargos sobre a conta de energia elétrica, quais são as diretrizes para o levantamento de cargas de unidades industriais e compreender a metodologia para o cálculo do consumo e demanda para fins de créditos de ICMS. Então, como foi apresentado na aula anterior, as faturas de energia elétrica dos setores produtivos, setor industrial, dependendo do tipo de produto que é comercializado, que é produzido naquela unidade, ele tem direito a fazer a recuperação do ICMS da conta de energia elétrica. Então, esses percentuais eles são informados pelo engenheiro, mas quem faz essa reclamação junto aos setores, ao fisco estadual, é o setor contábil da empresa. Então, cabe ao engenheiro eletricista definir quais são esses índices de consumo e demanda que eles são utilizados no processo de industrialização, de forma que ele informe ao setor contábil da empresa qual é o percentual de energia elétrica que é gasto com o setor produtivo, com o setor industrial em si. Então, nesse caso, o engenheiro eletricista ele vai fazer o levantamento das instalações da unidade industrial, vai verificar qual é o consumo de energia daqueles setores não produtivos, como administração, serviço de apoio, e vai fazer a previsão do consumo e de demanda do setor industrial. Então, através do rateio desse consumo de energia elétrica e da demanda de energia elétrica, ele pode fazer uma estimativa de quanto daquela fatura de energia elétrica, quanto é consumido pelo setor industrial e quanto é consumido pelo setor não industrial. Então, essa definição do consumo, do rateio de consumo da demanda, ele pode ser feito de duas maneiras. Então, através de medição distinta de energia elétrica para os setores produtivos e setores administrativos, as novas indústrias mais, vamos dizer assim, mais recentes, os projetos mais recentes, o ideal é que, ao fazer o projeto da instalação elétrica, o engenheiro já faça essa distinção da alimentação, ou seja, ele direcione um quadro específico para um ou mais quadros específicos para o setor produtivo e quadros específicos para os setores administrativos ou os setores de apoio, né? Outra possibilidade, quando você não tem essa divisão da sua instalação elétrica, é você fazer a estimativa do consumo e da demanda daquela unidade em função da potência real dos equipamentos e das horas de funcionamento. Nesse caso aqui, melhor você fazer essa previsão de forma anual. Então, na prática, o que a gente faz é calcular os índices dos últimos 60 meses, de forma que você possa fazer, que o setor industrial da empresa, ele possa pedir o ressarcimento, o crédito desse ICMS que foi cobrado e foi pago, vamos dizer assim, de forma indevida. Então, nesse caso, o ICMS é calculado em função do consumo de energia elétrica, excluído aí as tarifas de TUSD e de TUST da base de cálculo, já que essas tarifas elas não entram nessa base de cálculo do ICMS. Então, fazer a definição desse consumo e da demanda, ele varia entre empresas. Assim, a metodologia que você aplica em uma determinada indústria, não necessariamente ela segue à risca na outra indústria. E você tem que verificar e tem que conhecer o projeto elétrico daquela unidade industrial, de forma a você obter a melhor solução, o melhor, vamos dizer assim, ter o maior embasamento técnico para justificar os índices que você, porventura, tenha obtido. Então, nós temos aquela situação que nós temos a medição setorizada. Então, nesse caso, a indústria possui parte ou todas as máquinas e os equipamentos com medição de energia elétrica. Então, você tem equipamentos de medição e você tem ali dados reais do que foi consumido, do que foi demandado por cada máquina, ou pelo menos cada quadro ou cada setor lá da indústria. Então, nesse caso também, a indústria já possui ou conhece parcialmente o fluxo do processo. Então, ele conhece todo o processo produtivo, conhece as horas de funcionamento de cada um daqueles equipamentos, daquelas máquinas lá da indústria. Então, nesse caso, a indústria também ela possui os dados de consumo, mas nesse caso aqui,
ela não sabe como utilizar para fazer essa gestão tributária, ou seja, ela tem todos os dados técnicos, os dados de medição, tem um registro histórico de consumo e demanda de energia elétrica da unidade industrial, e nesse caso, cabe ao engenheiro eletricista dar um suporte ao setor contábil da empresa de como fazer o rateio, de como fazer a justificativa junto ao fisco, quais são os valores, quais são os consumos percentuais, tanto do setor produtivo quanto do setor não produtivo. Então, nesse caso, quando você tem essa medição setorizada lá da empresa, lá da indústria, aí você tem dados mais reais, então é mais fácil você fazer a justificativa junto ao fisco. Você vai ter relatórios de medições durante determinados meses lá da sua indústria. Então, nesse caso, é a medição mais apropriada. Se eventualmente você foi contratado para fazer essa avaliação, você faz a avaliação, faz uma estimativa, e o ideal é que seja sugerido àquela indústria que ela tenha essa medição setorizada na indústria. A partir dessa medição setorizada, ela tem inclusive mais embasamentos para ela fazer uma estimativa de qual o custo, qual o valor agregado que vai ter a produção de determinado equipamento, de determinado produto. Então, sabendo quanto ela está gastando com energia elétrica, ela terá até mais subsídios para aplicar um preço justo, um preço mais competitivo sobre os seus produtos. Então, nesse caso, quando você tem essa medição setorizada, a unidade industrial é dividida em determinados quadros elétricos, de forma que você tenha quadros elétricos distintos para os setores administrativos e os setores produtivos. Então, se esses quadros elétricos já são distintos, o ideal é que você instale medidores de energia elétrica em cada quadro, ou pelo menos nos alimentadores principais de cada setor. Então, nesse caso, por ter uma medição setorizada, essa parcela de consumo e demanda, elas são definidas em função desses dados de medição que foram coletados pelos medidores. Então, nós temos aqui um exemplo básico de uma empresa, um exemplo típico de uma unidade industrial, onde nós temos a subestação, temos o medidor geral de energia elétrica, que é a partir desses dados registrados por esse medidor, que é então elaborada a fatura de energia elétrica. A partir desse medidor de energia elétrica, nós estamos contando aqui que esse medidor está instalado no circuito de baixa tensão. Dependendo da unidade industrial, esse medidor ele pode estar ligado antes do transformador aqui da subestação, quando você tem a entrada em média tensão. Aí você vai ter os T6 e os TPs de medição conectados ao medidor, e nesse caso, quando a unidade compra energia elétrica em média tensão, em uma subestação abrigada, por exemplo, a medição de energia elétrica ela é feita antes do transformador. Quando essa unidade é atendida em baixa tensão, a medição de energia elétrica ela é feita após o transformador. Então, nesse caso, um medidor ele vai fazer o registro das grandezas, tanto consumo quanto demanda, e vai ter os dados, então, para fazer a estimativa de consumo e demanda e, por fim, fazer a geração da fatura de energia elétrica. Então, nós temos aqui saída do medidor para o quadro geral de baixa tensão, vamos assim chamar. Desse quadro geral de baixa tensão, nós temos um ramal específico, um alimentador específico para os setores não produtivos, os setores administrativos, onde nós temos computadores, iluminação, ar-condicionado. Então, nós temos os equipamentos desses setores administrativos, que são setores de apoio à indústria, não é? Já nesse outro quadro, no quadro geral de baixa tensão aqui, nós temos também os quadros para o setor produtivo. Então, nesse caso aqui, os quadros do setor produtivo, nós temos aqui a alimentação das máquinas, a alimentação de motores e os quadros de iluminação do setor produtivo, né? Não existe um consenso quanto à inclusão ou não dos circuitos de iluminação nessas instalações do setor produtivo, mas vamos partir do pressuposto que não há possibilidade de desenvolver qualquer atividade aqui nesses setores industriais se não tiver uma iluminação adequada para aquele ambiente. Então, nesse caso aqui, nós incluímos também a iluminação desses setores como setores industriais, e nesse caso entra no rateio para fazer a recuperação do ICMS. Então, isolando aqui somente a nossa área
não industrial. Então nós temos aqui nossos circuitos de iluminação, os demais equipamentos como TUGs, através de computadores. Nós temos aqui ar-condicionado. Então, para fazer a medição desse setor, nós então instalamos um medidor de energia elétrica na saída do quadro geral de baixa tensão ou no próprio quadro de baixa tensão e fazemos então a medição tanto do consumo quanto da demanda desse setor da indústria, no caso aqui o setor não industrial. Voltando à nossa planta, nosso layout anterior, onde nós temos toda a instalação, nós vamos agora fazer a separação apenas do setor industrial. Então, nesse caso, nós temos o quadro geral de baixa tensão, que alimenta os quadros parciais aqui. Um quadro de acionamento de máquinas e aqui o quadro do circuito de iluminação. E nesse caso aqui, nós instalamos um medidor de energia elétrica em cada um desses ramais. Ou se o nosso quadro tiver um barramento específico aqui para alimentar toda essa parte industrial, você instala um medidor de energia elétrica, somente um medidor de energia elétrica aqui no quadro. Como aqui nós temos duas saídas, para cada local desse, para cada setor, vamos dizer assim, subsetor, nós temos uma medição individualizada. Então, nesse caso, o registro desses dois medidores é que vai nos informar qual é a previsão de consumo e de demanda dessa unidade industrial. Então, na nossa unidade industrial, em muitas situações também nós não temos medição. Então, nesse caso, nós temos a medição inexistente lá naquela unidade. Dessa forma, fica um pouco mais difícil fazer essa previsão do nosso sistema, porque a indústria não dispõe de equipamentos de medição. Em algumas situações, ela não tem controle sobre o perfil de operação da planta, ou seja, não há uma periodicidade da operação de equipamentos, tem equipamento que liga um dia, funciona 3 horas, depois desliga, no outro dia ele já não liga. Então não existe uma periodicidade, uma repetibilidade, vamos dizer assim, do funcionamento daquela indústria. Nesse caso, a indústria também ela pode não ter informações claras do consumo das máquinas, daqueles equipamentos, ou seja, às vezes são equipamentos antigos e você não tem informações sobre qual é a potência do motor. Às vezes aquele motor queimou, foi rebobinado, ele já apresenta uma potência bem diferente da potência original. Então, nesse caso, é a situação mais agravante, assim, onde você vai ter maior dificuldade para fazer essa previsão, tanto do consumo quanto da demanda dessa unidade. Então, quando a indústria que você está avaliando, ela não tem essa medição setorizada, então a previsão do consumo e da demanda daquela unidade industrial, ela deve ser realizada através de estimativa. Então, nesse caso, deve ser levantada as cargas daquela unidade e o perfil de funcionamento daquelas máquinas, ou seja, as horas de funcionamento por dia, e a partir desses dados você vai fazer então uma estimativa do consumo e da demanda daquele equipamento elétrico. Então, para fazer a estimativa desse consumo e demanda, é necessário que o setor produtivo ele lhe passe as informações, lhe forneça as informações sobre o perfil operacional da planta. Ele informa quantas horas cada máquina funciona, quais são os dias da semana que ela funciona. Esse levantamento pode ser feito diário, mensal ou semanal. Além disso, é interessante que ao fazer esse levantamento, para fazer essa coleta dos dados do perfil operacional, isso seja documentado, ou seja, você pode redigir um e-mail para o setor produtivo, para o responsável pelo setor produtivo, e ele informe essas informações de forma documentada, que você possa inclusive anexar ao seu processo, ao seu relatório, que você vai entregar à empresa que está lhe contratando, à indústria que está lhe contratando. Dessa forma, se eventualmente algum daqueles dados não forem reais, não foi responsabilidade sua, porque aí quem lhe forneceu esses dados foi o setor produtivo e cabe ao setor produtivo garantir a veracidade desses fatos. Então, nesse caso, em função dessa estimativa das horas de consumo, das horas de funcionamento lá daquela indústria, dos equipamentos, você vai então fazer a estimativa das parcelas de consumo e demanda da unidade industrial. Então, para fazer essa estimativa do consumo, é interessante que nós adotemos a seguinte metodologia. Então, seja feito o levantamento das cargas dos setores administrativos, levantamento das cargas dos setores de apoio à administração, a medição da potência dos equipamentos elétricos que podem operar abaixo da potência nominal. Se possível, fazer medição do consumo de energia elétrica nos setores administrativos, que
que você tem um histórico de consumo e de demanda, tanto no horário de ponta quanto no horário fora de ponta da unidade industrial nos últimos 12 meses. Então, de acordo com o apresentado, em síntese, o que se vai se fazer é uma vistoria daquela unidade industrial. Então, você vai fazer o levantamento de carga dos setores produtivos e dos setores não produtivos daquela unidade industrial. Então, a partir desses dados que foram coletados, você vai fazer então uma estimativa do consumo médio mensal desses setores, bem como também da demanda. Então, fazer uma previsão tanto de consumo quanto da demanda. Com o histórico das faturas de energia daquela unidade industrial, você terá então subsídios para estimar o percentual de energia elétrica que é utilizado no processo de industrialização da fábrica. Então, com essa estimativa, tanto de consumo quanto de demanda, você vai estabelecer um índice percentual de aproveitamento do crédito de ICMS. Esse índice você vai informar ao setor contábil da empresa e cabe a ele, junto ao fisco, fazer essa tratativa burocrática, vamos dizer assim, dessa recuperação do ICMS. Então, vimos nessa aula as diretrizes para fazer a medição de energia elétrica para fins de créditos de ICMS, no tocante à metodologia para o cálculo do consumo da demanda de energia elétrica no setor produtivo. Na próxima aula apresentaremos um estudo de caso de como são feitos os cálculos tanto de consumo e de demanda para fazer então a estimativa do índice para a recuperação do crédito de ICMS. Então, até a próxima nossa videoaula.